Não basta só saber o que não é. É necessário saber também o que é. Vamos imaginar que você está andando na rua, numa rua escura, sei lá por quê, com um amigo. E aí você está passando por uma esquina e de repente você leva um susto, dá um pulo para trás e grita: cuidado, tem uma cobra ali. Mas o seu amigo olha e te acalma. Fica tranquilo, não é uma cobra, é uma corda. Então, você olha com um pouco mais de cuidado e percebe, realmente, não é uma cobra, é uma corda. Hoje nós vamos analisar esse exemplo extremamente simples com um pouquinho mais de cuidado. Esse exemplo da cobra e da corda é muito utilizado para exemplificar esse efeito de superimposição, de falsa identificação, de confusão. Então, hoje a gente vai analisar esse exemplo com um pouquinho mais de cuidado, percebendo alguns detalhes muito importantes sobre ele. Vamos iniciar destrinchando e separando muito bem cada pedacinho desse exemplo. E a gente vai agora perceber os itens que compõem essa história. Primeiro item: falsa identificação. A primeira coisa que acontece é a falsa identificação. É o momento em que você se assusta e grita: cuidado, tem uma cobra ali. A falsa identificação só pode acontecer se você tiver uma mente, uma memória, uma capacidade de lembrar de eventos passados e projetar eventos futuros. Quando você olha para uma corda, que é um item, um objeto que está ali no momento presente, e projeta uma falsa identificação de cobra, você está projetando, na verdade, uma memória. O formato da corda te lembra uma cobra. Se você não lembrasse de uma cobra, você não se assustaria. E mais, se você não projetasse perigos futuros de passar ao lado daquela cobra, como por exemplo, serei picado, serei envenenado, terei que correr para o hospital, morrerei, você não teria a falsa identificação ligada à memória da cobra e o medo ligado ao futuro de ser picado pela cobra. Segundo item: superimposição. No ensino vedântico, existe um termo conhecido como upad, que significa ou pode ser traduzido como superimposição. Mas afinal, o que é uma superimposição? É a imposição de um conceito sobre algo, basicamente. No nosso exemplo, nós temos uma corda e nós superimpomos o conceito de uma cobra sobre a corda. A qualidade cobra é superimposta sobre a corda. Observação: é claro que o nome corda também é uma superimposição sobre o material da própria corda. Só que a gente para o exemplo por aqui. Porque se eu for continuar exemplificando outras superimposições, a gente vai voltar até o Big Bang. Terceiro item: conhecimento do falso e do verdadeiro. O seu amigo sabe que aquilo não é uma cobra, e sim uma corda. Ele detém o conhecimento necessário para desfazer a confusão. Por isso, ele inicia a sua frase com o nosso quarto item: negação ou eliminação da superimposição. Como o seu amigo entende que o motivo do seu medo é uma superimposição de um conceito, é uma falsa identificação, ele entende que a primeira coisa que ele precisa fazer é negar essa superimposição, é negar essa falsa identificação. Por isso ele inicia a frase dele com: não é uma cobra. Primeiro, ele nega a sua falsa identificação. Ele nega a superimposição.
E preste atenção nisso. O seu amigo está vendo uma corda. Ele está vendo a realidade. Mas ele consegue conceber a ideia de que você está superimpondo uma cobra sobre a corda. E aqui eu deixo uma breve observação. É a mesma coisa que acontece com um sábio. Ele não está vendo um mundo da mesma maneira que você, mas ele vive no mesmo mundo. Se você virar para ele e falar, olha, uma rua cheia de pessoas com carros, ele não está em outro universo. Ele entende que não existe uma rua com outras pessoas e carros. Mas ele consegue entender e conceber essa superimposição. Porque, basicamente, as formas e toda a existência do mundo externo são superimposições, são nomes e formas. Voltando ao nosso exemplo. O seu amigo inicia a frase com a eliminação da falsa identificação. Não é uma cobra. Ainda falta o quinto item, que é muito importante. Mas vamos dar uma pausa aqui para analisar essa frase do seu amigo com um pouco mais de cuidado. Imagina que o seu amigo parasse a frase aqui. Você está lá, assustado, achando que viu uma cobra. E o seu amigo simplesmente diz, calma, não é uma cobra. Ele negou a falsa identificação. Ele negou a superimposição da qualidade cobra sobre a corda. Tudo bem, mas e agora? Você sabe que não é uma cobra. Mas o que é? Enquanto você não souber que aquilo é uma corda, a sua mente, a sua imaginação, pode sobrepor outra qualidade sobre a corda. Você pode pensar que é um pedaço de pau, a tripa de um animal, um outro bicho, um inseto gigante, uma linguiça, ou até mesmo você pode novamente achar que é uma cobra e que seu amigo está errado. Portanto, nós concluímos aqui o seguinte: somente a negação da superimposição, a negação da falsa identificação, não é o suficiente para dissipar a ignorância, pois o objeto, no nosso caso, a corda, que anteriormente foi sobreposto com uma ideia, com um conceito, está vulnerável a ser sobreposto com outra ideia e outro conceito. Porque você sabe que não é uma cobra. Mas o que é? E é aqui que entra o nosso último item da lista, que é o item 5. Afirmação da realidade. O seu amigo disse, fique tranquilo, não é uma cobra, é uma corda. A segunda parte da afirmação do seu amigo é o que faltava para completar o ensinamento. É o que faltava para dissipar a ilusão. Ele nega a ilusão da cobra e afirma a realidade da corda. Ou seja, não é uma cobra. Pronto, a sua mente sabe que não é uma cobra. Mas antes que ela possa começar a matutar e trazer outras lembranças e outras concepções e sobrepor outra qualidade, outra ideia, ele já corrige isso também e afirma, é uma corda. Agora sim, não há mais dúvidas. Não é uma cobra. É uma corda. Conceitos servem apenas para, na melhor das hipóteses, anularem-se uns aos outros. Assim como um espinho é usado para remover outro espinho e em seguida são ambos jogados fora. Somente em profundo silêncio nós deixamos os conceitos para trás. Palavras e linguagem lidam apenas com conceitos e não podem se aproximar da realidade. Não basta negar a ilusão. É necessário afirmar a realidade. Lembre-se, esses exercícios, esses exemplos dessas tradições antigas eram exemplos extremamente compactados no mínimo de frases possível.
Por isso que uma coisa tão simples quanto esse exemplo, que tem 2 frases, cabe tanta coisa. Naquela época, quando esses textos foram escritos, você não tinha impressoras para ficar copiando. Você precisava condensar os ensinamentos no mínimo de frases e palavras possível. Observa o quão rico esse exemplo é. Olha, uma cobra. Não, não é uma cobra. É uma corda. A gente consegue ficar 15 minutos destrinchando e mostrando o ensinamento de cada uma das frases. Não é um exemplo real, mas que ensina muita coisa. O que realmente você é aquilo que se é na ausência daquele que pensa que é. E agora eu vou te explicar por que eu fiz questão de destrinchar e explicar isso de maneira tão metódica. E o motivo é que você precisa fazer isso, perceber esse funcionamento com a sua autoinvestigação. Porque se você fizer o exercício de negação de tudo que você não é, se você fizer o famoso net, nem isso, não aquilo, e eliminando tudo que o seu eu não é, tudo bem, é um ótimo exercício. Mas você vai chegar num ponto em que você vai ter uma visão do seu eu real, mas vai ser uma visão nebulosa, cheia de sombras, pronta e exposta para receber outros conceitos, outras ideias, para ser superimposta de novo por outra história da mente. A afirmação da realidade é a luz que falta para mostrar o que a antiga ilusão era, antes que ela seja sobreposta por um outro conceito. Então você pode trazer essa visualização de que a afirmação é como uma luz, é como uma tocha que o seu amigo leva lá na cobra e ilumina ela. Ou seja, no escuro, olhando ali através das sombras, parece uma cobra. Mas quando o seu amigo pega uma lanterna, uma tocha, vai lá e ilumina e fala, não, ó, é uma corda. Agora tá claro, não tem mais dúvidas. Além de saber o que não é, agora você tem certeza do que é. Se você eliminar tudo que você não é, tudo que resta é o self. É o seu eu, com maiúsculo. Mas nós sabemos que esse self é impessoal, vive fora do tempo, não nascido, não agente e sem qualidades. Como se fosse uma pérola que estava recoberta por diversas pétalas de falsa identificação, nós expusemos o self. Deixamos ele exposto, vulnerável a ser recoberto por novas concepções, ideias e falsas identificações. Imagine então esse exercício de negação. Você vai negando tudo que você não é. Eu não sou o mundo, eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou os pensamentos, eu não sou o intelecto, eu não sou o senso de eu. Você vai eliminando todas essas falsas identificações, todas essas sobreposições. E tudo que sobra é o self, desnudo, exposto, vulnerável. Claro, na figura de linguagem. Sem suporte, pronto para ser recoberto por novas concepções. Pois falta uma parte do exercício. Se o self não é nada disso, o que ele é? O self, por não ter qualidades, é como se fosse uma tela em branco, um quadro que nunca é pintado, um espelho que reflete todas as cores e imagens, mas em si não tem cores nem imagens. É impossível manter o self exposto por muito tempo, como no exemplo que eu dei no vídeo anterior. Não dá para olhar para o sol por muito tempo. Você pode ser esse self, se perceber como ele, em sua plenitude, impessoal, imortal, não nascido, fora do tempo, mas não por muito tempo. E eu sei que isso é absurdo. A ideia de que algo fora do tempo não pode ser mantida por muito tempo. Mas outro dia eu falo sobre isso. Portanto, se você só eliminar o que você não é e conseguir ter a experiência do que você realmente é, não vai demorar muito para que outros conceitos e ideias sobreponham a sua natureza.
que esse self que você demorou tanto tempo para encontrar agora seja recoberto por outros conceitos. Não vai demorar muito para que outra história seja contada para justificar a existência desse self. E essa história pode ser tão complexa quanto a existência de um universo, de um planeta, de um sistema solar, de uma origem kármica, de ciclos de nascimento e morte, de causalidade. Existe uma janela muito pequena, existe um período de tempo em que o self está exposto, em que você pode afirmar a verdadeira natureza dele antes que ele seja sobreposto por novas ideias e conceitos, antes que a sua mente conte outra história. Afinal, qual é a natureza do self? Eu sei que aquilo no escuro não é uma cobra, mas então, o que é? A natureza da cobra é a corda. A natureza do self é Satyananda. Existência, consciência, bem-aventurança. Pois, depois de descobrir tudo aquilo que você não é necessário afirmar tudo aquilo que você é. Você pode pintar uma tela em branco com qualquer cor, usando quaisquer formas. Um espelho tem a capacidade de refletir qualquer coisa que seja colocada na frente dele. Qualquer coisa que você colocar na frente de um espelho, ele vai refletir. É a mesma coisa com o seu self. O seu self projeta qualquer história que a sua mente contar. Qualquer história. Qualquer história. E essa é a fragilidade de uma personalidade. Uma história. Quando você corre atrás dos pensamentos, você se comporta como um cão correndo atrás de um pedaço de pau. Cada vez que o bastão é lançado, você corre atrás dele. Mas se em vez disso, você voltar a sua atenção para a origem desses pensamentos, de onde eles vêm, você verá que cada um desses pensamentos surge e se dissolve no espaço da consciência, sem dar origem a outros pensamentos. Seja como um leão, que em vez de correr atrás do bastão, se volta para quem atirou o bastão. Para o leão, atira-se o bastão uma vez só. Se o self precisa ser sobreposto, novamente, figura de linguagem. Se ele precisa ser sobreposto pela sua verdadeira natureza, se ele precisa ser afirmado com o que realmente ele é, antes que ele seja sobreposto por outra concepção falsa, por outra falsa identificação, qual é essa verdadeira sobreposição que eu preciso trazer? E eu não estou falando de trazer conceitos falsos, eu não estou falando de imaginar coisas e colocar sobre o self. Eu estou falando de trazer a sua natureza real, a sua essência, o que era seu por direito desde o início. Eu não estou falando de trazer novos convidados. Eu estou falando de trazer os verdadeiros anfitriões da casa. E quem são esses anfitriões? Quem são os verdadeiros donos da sua casa? Eles foram resumidos em 3 termos: Sat, Chit, Ananda. Existência, consciência e bem-aventurança. Eu quero que você perceba agora, enquanto eu descrevo esses 3, que eles são o seu estado natural. Eu estou chamando de sobrepor com essas qualidades, mas como eu disse, é uma figura de linguagem. Na verdade, a gente não está sobrepondo nada. A gente está colocando agora em perspectiva as suas qualidades originais, aquelas que são inegáveis, que não dá para remover. Só que precisam ser afirmadas. Perceba que elas são imutáveis, são as originais. E todas as outras são sobreposições. Elas surgem destas. Vamos lá? Existência. Você é naturalmente existente. Você não consegue não ser. Aliás, olhe em volta. Só você existe. Como certeza, como percepção direta, existe só você. Você não só existe e não dá para não existir, como eu já falei. Tenta não existir. Agora, desaparece a sua percepção. Não exista, não sinta.
Você não consegue. É por isso que você tem medo de ser exposto a situações desagradáveis. Porque você não consegue não existir ao seu bel prazer. Você não consegue não existir numa situação desagradável. Você é obrigado a passar por ela. Justamente por essa imutabilidade dessa experiência de existir. Então, você é existente, não nascido, imortal. E não só isso. Toda modificação dessa existência acontece em você. Até mesmo a existência desse corpo. A existência de uma mente, a existência de pensamentos, de intelecto, a existência de sentidos, a existência de um mundo. Todas essas existências são modificações, condensações, focalizações dessa sua existência. Você existe como pura existência, como origem de toda existência, como self absoluto, e dentro de você existe o senso de eu, e existe o intelecto, e existe a mente, e existem os sentidos, e existe um corpo, e existe um mundo. Toda existência parte de você, existe em você, é você. Portanto, você é existência. Consciência. Você é naturalmente consciente. É a mesma coisa da existência. Você consegue não ser consciente, não estar consciente? E eu já disse isso em outros vídeos. Antes que você venha com gracinha e me diga que você consegue estar inconsciente, em sono profundo ou anestesiado, até mesmo essa inconsciência é uma modificação da sua consciência. É a sua consciência no aspecto inconsciente. Ou sem objetos. Você é a consciência suprema de tudo que acontece. Você é a testemunha. Você, como consciência, está sempre desperta, está sempre iluminando todas as experiências. E, de novo, você é a consciência imutável do self. E todas as modificações dessa consciência acontecem em você, dentro dessa consciência original. O que a gente chama de mente é uma função dessa consciência original. É uma modificação, é uma condensação. É uma função, é um aspecto. Portanto, a sua consciência, propriamente dita, é a origem de todas as outras consciências. De todas as suas experimentações conscientes. Seja através de pensamentos, através de intelecto, através de mente, através da não consciência. Você é a consciência onde todas as consciências cabem. A consciência original. Desde a mais sutil, a mais impessoal, a imortal, a não nascida, a sem personalidade, até a mais grosseira. Que nasceu, que tem personalidade, que vive no mundo. E por último, bem-aventurança. Você é naturalmente feliz, contente, alegre, bem-aventurado. O que acontece é que toda função da mente busca esse mesmo estado, que existe na ausência da mente. Toda vez que você se sente feliz, não é por um movimento da mente, não é por conta da aquisição de algum objeto, é sempre pela interrupção do movimento da mente. Quando você escuta uma música e se sente extremamente bem, não é pela música, é porque a música atraiu a sua atenção para ela e os outros movimentos da mente começaram a interromper. Você está tão ligado na música que você se sente feliz. É a mesma coisa quando você conquista um objeto. Quando você queria muito comprar sua casa própria, seu carro. Quando você compra, você se sente feliz. Não porque você adquiriu, mas porque aquele pensamento recorrente de preciso comprar, quero conquistar, quero conseguir, foi suprido. E quando você supre um pensamento tão recorrente quanto esse pensamento para. A felicidade vem da interrupção do movimento da mente. Ou seja, o estado natural, antes da função começar a querer coisas, é feliz, é bem-aventurado. E de novo, toda modificação dessa bem-aventurança surge de você. A bem-aventurança original, o self, esse absoluto,
é de onde todas as outras emoções e sentimentos surgem. É o que causa todo o movimento do mundo. O movimento kármico, o movimento da expressão de mundo, busca essa bem-aventurança eternamente. É esse movimento de busca que cria essa aparência de mundo. Você originalmente, antes de ser sobreposto por falsas identificações, por superimposições, é bem-aventurança. Toda felicidade surge de você, pois você é a origem dela. Você não é o mundo, não é o corpo, não é os sentidos, não é a mente, não é os pensamentos, não é o intelecto. Você não é o senso de eu. Mas além de todas essas negações, eu posso afirmar: você é existência, consciência e bem-aventurança. Qualquer coisa além disso é superimposição, é falsa identificação. Foi inserido por você. Atman, Paramatman, Satyananda significam a mesma coisa, o Self. O Self é realizado eternamente. Caso contrário, não haveria prazer nele. Se não é eterno, deve ter um começo. O que começa também terminará. É apenas passageiro. Não adianta procurar um estado de coisas temporárias. O fato é que Satyananda é o estado de paz sem esforço, sempre alerta. Sem esforço enquanto permanece consciente, é o estado de bem-aventurança. Isso é a realização.